Oi, pessoal, tudo bem? Nós estamos aqui novamente para falarmos sobre literatura. Hoje, nós vamos comentar sobre um conto. O que é um conto? O conto é uma narrativa breve, é uma narrativa concisa, é uma narrativa que possui um único conflito. Então, algumas pessoas podem não ter paciência, né? Vamos colocar nesses termos, para ler um livro, né? Porque um romance, ou melhor, um romance, né? Porque o romance tem várias situações conflituosas, né? Portanto, ele tem uma duração maior, ele é mais longo, e o conto não. O conto, ele é curto, né? Ele tem um único conflito e esse conflito, depois que é resolvido, acaba a história. E hoje nós vamos falar sobre um conto que eu amo. Eu sou apaixonada por ele. Ele se chama Venha Ver o Pôr do Sol. Olha que título sugestivo, olha que título gostoso, né? Convidativo. Esse conto ele foi escrito na década de 80 por Lígia Fagundes Telles, que morreu agora no início desse mês de abril. Teve uma vida longa, né? Graças a Deus. Ela morreu com mais de 90 anos. Há quem diga que morreu com mais de 100. Mas, enfim, esse conto Lígia escreveu, né, como eu já disse, na década de 80. E eu conheci esse conto na universidade e me apaixonei, assim, foi paixão a primeira leitura. E desde o momento que eu entrei em contato com essa narrativa, que, assim, sabe, eu releio muitas vezes, eu trabalho em sala de aula, e é muito interessante, né? Que, assim, é como toda leitura, né? A cada vez que você faz uma releitura, você vai descobrindo coisas que você não descobriu antes. Seja porque você está em momentos diferentes da sua vida e aí você tem mais maturidade, seja porque as leituras anteriores, né, você não fez com conhecimento de causa. E Venha Ver o Pôr do Sol, eu vou tentar, né, fazer uma análise, uma abordagem, sem dar spoiler do final, né? Eu acho meio complicado, mas eu vou tentar. Então, nós temos dois personagens atuantes, né, que são Ricardo e Raquel. Ricardo e Raquel, eles são ex-namorados. Já começa aí o problema, né? Porque se é ex, os dois não deveriam nem estarem juntos. Mas são ex-namorados. E Ricardo, ele convida Raquel para um último date, um último encontro. E só que, né, tem um problema. Raquel, ela tem um namorado, digamos assim. E o cara, segundo ela mesma que diz, né, que o cidadão é muito ciumento, né? Normal, né, que ele seja ciumento. Ela até coloca no superlativo, ela diz que ele é ciumentíssimo. Mas ela vai, né? E assim, ao longo da leitura, a gente percebe pelos diálogos, que são muitos, né? Tem muito diálogo na história, que Ricardo, ele insistiu bastante. Não foi assim que ele ligou para Raquel: Raquel, preciso ver você, preciso ter uma última conversa. Não. Foram vários dias insistindo para que Raquel cedesse e tivesse com ele, como ele mesmo dizia, um último encontro. Ele queria, sabe, aquelas coisas de querer, a situação ficou mal resolvida, vamos esclarecer algumas coisas. E Raquel, ela foi, né? O cara insistiu tanto
que ela... Ei, que erro, hein? Mulheres, se o cara insistir muito, é um mau sinal. Não vá, até porque ela tinha um relacionamento. E ainda que fosse, né? Ela poderia agir com honestidade, né? Chegar, óbvio que a maioria dos homens não ia aceitar, né? Mas ela poderia ter comunicado a uma amiga dela: o fulaninho tá insistindo muito, eu vou, mas vamos para tal lugar, e, né, para alguém ficar de sobreaviso. Mas não, né? Ela foi na condição de mulher comprometida, que estava tendo um encontro com o ex, então ela foi na surdina, ela foi caladinha, né, sem dizer nada a ninguém. Só que ela foi de muita má vontade, já começa aí. Se você não quer fazer algo, não faça porque alguém está insistindo muito, né? No texto, o texto traz a palavra amuada, porém obediente. Então, esse obediente dá a entender também que Ricardo, ele ainda exercia, né, um certo poder sobre a mente de Raquel, né? Seja porque foram namorados, porque foram apaixonados, né? E ele, assim, ele demonstra ressentimento. Por quê? Porque ela chega no encontro toda arrumada, né? E ele fica incomodado com isso. Só que assim, onde eles marcaram, ou melhor, onde Ricardo marcou esse encontro? Num lugar bastante exótico, num lugar inusitado, em um cemitério. Não somente um cemitério, né? Mas um cemitério abandonado. E Raquel, ela fica muito furiosa porque o local é de difícil acesso, o táxi não chegou até o local, né? Porque era uma ladeira íngreme. Ela ficou lá no pé da ladeira e tinha lama e tudo. Ela muito indignada com a situação, né, reclamando o tempo inteiro, e ele calmo, tranquilo, né, elogiando ela, e ela querendo logo ter aquela conversa porque precisava ir embora. E Raquel assim se mostrando muito arrogante, muito prepotente, né, dando a entender que, assim, sabe, que ela não tinha mais nada a ver com aquele cara, e muito menos com as coisas, com as propostas, com os encontros que ele promovia. E ele fica, né, se fazendo de coitado, dizendo: eu queria muito levar você na minha casa, mas eu moro numa pensão, e lá tem a dona da pensão, ela parece uma medusa, né? Então já tem uma referência mitológica aí, né? E nós já falamos sobre essas questões das referências que as narrativas trazem, que muita gente deixa de entender o texto por conta disso. Mas essas referências, elas não impedem que o texto seja compreendido. Na verdade, essas referências, elas servem para que você leia as entrelinhas, para que você faça uma análise mais aprofundada do texto. E ele faz essa citação, né, da medusa e tal, e assim, eu acho que a maioria sabe, né, o que é a medusa. Até os adolescentes sabem por conta dos desenhos animados. E seguem, né, ele pede para entrar no cemitério, ela não quer entrar no cemitério, e ele fica dizendo a ela que na época que eles namoravam, ela não se vestia daquele jeito, ela calçava umas botas 7 léguas, acho que sim, acho que é essa a referência. Aí ele pergunta se o cara é rico, né? O cara com quem ela está no momento. Aí ela diz: rico? Ele é riquíssimo. Então ela fica humilhando, né, o ex, né? Desnecessariamente. Não precisava disso, era só não ter cedido e não ter ido ao encontro. Ele é riquíssimo. Nós vamos fazer uma viagem. Nós vamos para o Oriente. E aí começa a contar um monte de vantagem. Aí Ricardo diz assim: mas você lembra também que eu já fizemos um passeio de barco juntos? E ela desdenha, né? Passeio de barco diante, né, de uma viagem internacional. Não é nada. E continuam andando por esse cemitério.
essa referência ao passeio de barco também é uma referência mitológica, né? Se refere a Caronte, o barqueiro do Hades, não sei se vocês conhecem, e vão andando pelo cemitério. E ele, a todo momento, chama Raquel de meu anjo, né? Meu anjo. E ela tá fumando e ela pega a ponta do cigarro e joga em uma catatumba que tinha... Catatumba, né? Catacumba. Aqui no Nordeste a gente diz muito catacumba. Que tinha um anjo com o pescoço decepado, né? Então tem essas referências dele chamar meu anjo e o anjo que aparece lá, né, de pedra, tá com o pescoço decepado e tal. E aí vão andando pelo cemitério e ela impaciente, querendo ir embora, né? Mas acompanha. A questão é essa. Ela está muito impaciente, mas ela obedece ao rapaz. Ela poderia simplesmente dar as costas e ir embora. Mas ela obedece prontamente. E ele vai conduzindo, né? Vai dizendo que ali está enterrada a família dele, que ele ia sempre com a mãe, com a prima, Maria Emília. E que, só que assim, no início da narrativa, Ricardo, ele dá um spoiler para ela, porque ela diz assim, como é que você marca o encontro aqui? E se chega o enterro? Aí ele diz assim, não, esse cemitério há mais de 100 anos ninguém é enterrado aqui. E no entanto, quando eles chegam lá, ele diz a ela que a prima dele, de 15 anos, ou melhor, que morreu com 15 anos, estava enterrada naquele lugar. Só que ela não se tocou, né? Para isso que ele tinha falado. E continuam andando pelo cemitério. E ela querendo ir embora, ele, não, vamos ver o mausoléu da minha... E aí ele pede a ela que desça com ele até a catacumba. E lá ele diz que está enterrada a prima dele, né? E ela fica impaciente, ela diz que não quer ir. Aí ele, Raquel, venha ver. Ele na maior paciência do mundo, né? Tenha medo, né, desse povo paciente demais. E aí chega no local onde tem a foto, né, da tal Maria Emília. Ele acende um fósforo, porque lá embaixo é muito escuro, é muito frio, né? É úmido, é poeira, é teia de aranha. É um lugar sinistro, é um cemitério, né? É uma casinha dentro de um cemitério. É um lugar macabro, não é lugar para ninguém marcar encontro, não é lugar para ninguém conversar, né? E aí ela quer ir embora, ele, não, você vai ver, eu vou mostrar você o pôr do sol mais lindo, o pôr do sol que você nunca viu nada antes. Nada igual antes. Então, ele se mostrando muito romântico em relação ao pôr do sol e ela se mostrando esquiva, arredia. E ele diz, você não era assim, Raquel. Quando a gente se conheceu, você até lia A Dama das Camélias, outra referência, né, literária. E A Dama das Camélias era um romance, né, romântico, né, que tinha como pano de fundo, né, a redenção através do amor. Só que Raquel não estava mais nessa vibe de amor, né? O negócio dela era assim, amor é bom, mas dinheiro é melhor ainda. E Ricardo, ele estava muito irritado, embora não demonstrasse, por ter sido trocado, por ela estar numa vida melhor e por ele estar naquela vidinha, né? Por ele não ter progredido, e ela encontrou um cara que fez com que a vida dela progredisse financeiramente. Ele estava ressentido, ele estava com sede de vingança. E aí ele chama Raquel para dentro dessa catacumba, né? Um lugar, como eu já disse, sinistro, um lugar úmido, um lugar cheio um lugar insalubre, né? Insalubre para uma pessoa viva. Ali só serve mal para os mortos.
E ela desce. Quando ela desce, ele risca um fósforo para mostrar os olhos da prima, que ele diz que são parecidos com o dela. Fala até em olhos oblíquos. Olhos oblíquos nos lembra quem? Outra personagem da literatura, né? E aí, Raquel, mesmo de má vontade, ela pega aquele fósforo, fica segurando. E quando ela olha a data que a menina morreu no século XIX. Ou seja, né? Não tinha condição dela ser a priminha de Ricardo, que tinha falecido aos 15 anos. E aí ela olha para ele com muita raiva, mas quando ela olha para ele, ele não está mais ao lado dela. E, minha gente, eu não vou contar o que aconteceu, porque eu quero muito que vocês leiam esse conto, certo? Então eu vou ficar por aqui e Venha Ver o Pôr do Sol é um conto que vale muito a pena ser lido. Tchau!